Esses bichos começaram a existir assim na minha produção depois que eu fui para o Pantanal brasileiro, Mato Grossense, né? Sempre que eu visito uma região do Brasil, eu venho com uma ideia assim, sabe? Porque tão grandes essas possibilidades, né? Eu vou colar isso aqui, né, como uma possibilidade assim. Desde criança eu gostava de artes, qualquer manifestação artística. Entrei na faculdade de arquitetura, mas aí eu vi que não era arquitetura, eu queria fazer artes. Fiz artes plásticas, me formei na FAP. E lá encontrei a cerâmica e eu era bastante autossuficiente com esse material. Ou seja, eu pego uma matéria inerte e a transformo. Então você pode fazer um tijolo fantástico, você pode fazer um cano maravilhoso, você pode fazer um design, você pode fazer uma obra de arte. Eu particularmente trilho, ou seja, eu ando por todos essas possibilidades, tanto da arte quanto do design, né? O que se conhece mais quando se pensa no setor das artes, do design, da arquitetura, é a funcionalidade da cerâmica. E tive a oportunidade de ver esses exemplos em construções, como também visitar museus e manufaturas que, juntamente com arquitetos, designers e artistas, têm uma produção fantástica ligada à arquitetura, não só como uma função, mas há um casamento muito feliz, né, entre a cerâmica e a arquitetura, o design e a arte. A cerâmica tem uma característica, assim, quando você vê um volume, dela ser um volume oco, né? E o oco te traz o quê? Te traz o container. Então, eu brinco às vezes com um elemento, que ele é um elemento container, então ele é um design, porque ele contém algo, tem uma função mais dirigida. E quando não o recorto, né, quando ele fica como um volume inteiro, ele ele se torna uma escultura. Então, não vejo um limite, a não ser que haja uma funcionalidade muito específica. Aqui eu tenho alguns objetos assim de função, né, que são de design. Então, por exemplo, o vaso é uma coisa tão gostosa, né, de você fazer uma ikebana, de você criar outra possibilidade nele, mas também são objetos que, se você não colocar uma flor ou uma planta, tudo bem, eles respondem por eles, sabe? Esse é o design, né, que me interessa criar. Eu me formei em 74, né? E a Bauhaus era muito presente, sempre pensando que o menos é mais. Ou seja, sempre tirar a essencialidade da forma. Quanto ao construtivismo, é o processo que eu uso para criar os meus trabalhos, né? Então, por exemplo, eu crio um elemento e esse elemento eu reproduzo, então é um módulo. É a reprodução do módulo, a multiplicação desse módulo, a decomposição deste módulo e a recomposição deste módulo. Eu tenho uma liberdade muito grande de reproduzir alguns elementos e transformar esses elementos através de uma construção. Cada exposição que eu faço assim tem desdobramentos. No MASP, o professor Bardi me convida para participar de uma exposição de esculturas brasileiras. E eu digo assim, puxa vida, mas o que eu vou fazer, né? Eu tenho que apresentar um trabalho que tenha grandes dimensões.
E aí eu começo a pesquisar cerâmica pela resistência mecânica também. Então esses elementos que antes se desdobravam ou sobre as mesas ou sobre as paredes, eles se verticalizam. Nesse momento aqui, eu vejo assim que cada folha dessa pipa, ela se transforma numa pintura. De alguma maneira, esta superfície se transforma numa tela. E utilizando as riquezas da cerâmica, que são as terras, os engobes, que são terras coloridas, como também os vítreos, né? Que tem essa luz, esse reflexo e uma paleta imensa de possibilidades. Eu fui convidada a dar aula na universidade, na ECA. Entrando na academia, eu começo a me interessar pela figura humana e transformo um módulo que eu utilizava na verticalidade ou sobre as mesas, eu transformo nessas figuras que chamo de humanoides, né? São seres meio humanos, meio deuses, porque tem uma referência às figuras cicládicas das ilhas gregas. E essas figuras não têm um apoio, né? Não tem dois pés ou um apoio grande. Então eu faço esse conjunto de figuras, ou seja, é o coletivo, que um apoia o outro. Por primeira vez nessa época eu vou para a Europa, vejo as construções do Império Austro-Húngaro, fico fascinada e começo a criar também nessa instalação elementos arquitetônicos. Eu crio um grande arco, um monumento que está na frente da ECA, da Universidade de São Paulo, que eu digo que é o Arco da Passagem, que tem uma referência ao tempo e ao espaço, porque a sua passagem é em perspectiva. Atualmente, estes elementos que geram os humanoides agora se transformam em bichos, né? Essa coisa lúdica. Então, faço essa série que eu chamo de fauna fantástica. Eles não têm uma identificação em relação ao real, mas são bichos de uma fantasia.